Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil registrou 8 estupros por hora em 2022 e mais de 60% das vítimas têm até 13 anos. A cada hora acontecem mais de 200 estelionatos no Brasil. Em 5 anos, as fraudes cresceram 4 vezes. A população carcerária do país bateu um novo recorde. E ainda segundo esse relatório, o estado do Rio de Janeiro lidera o número de tentativas de feminicídios em todo o país. Só no ano passado foram registrados 293 casos de feminicídio no estado. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou na semana passada a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados inéditos sobre ocorrências criminais registradas em 2022, como as mortes violentas intencionais no país, além dos registros de violência contra mulheres e crianças, estelionato, porte e posse de armas de fogo, entre outros. O levantamento é considerado um retrato da violência no Brasil. Na mesma semana, o governo federal anunciou um pacote de medidas para o fortalecimento das políticas de segurança pública nos estados, entre elas o controle de armas e de clubes de tiro. O anuário é uma ferramenta importante para a criação de políticas públicas. O que explica esse ciclo da violência no Brasil? O novo decreto do governo pode diminuir a violência no país? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão. Muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Obrigada, Celso. Obrigada pela oportunidade. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, o Rio de Janeiro lidera o ranking de tentativa de feminicídios no país. Oi, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, doutora Juliana. Pois é, o estado do Rio de Janeiro registrou 293 casos de tentativa de feminicídio durante esse ano de 2023 e alcançou o topo do ranking nacional desse tipo de crime. O número representa um crescimento de 11% em relação a 2021, quando foram 264 tentativas de feminicídio. O estado do Rio também ficou em segundo lugar no ranking nacional de estupros e aí só perde para o estado de São Paulo. Esse levantamento mostra ainda que houve um aumento de 70% nos casos de assédio sexual aqui no estado do Rio, em comparação com o ano passado. Celso, esse documento mostra ainda uma série de estatísticas sobre a violência e discriminação no país. Assassinatos, violência doméstica e sexual, violência contra crianças e adolescentes. Nas escolas também registros de racismo, homofobia, informações das cidades mais perigosas do Brasil, crimes contra o patrimônio, inclusive gastos com segurança pública, são vários os temas. Então, doutora Juliana, são diversas fontes públicas de dados. Essas fontes permitem, em uma só publicação, um panorama completo? Então, o que a gente tem? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele é uma publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que vem aí desde o ano de 2007. E o anuário traz os registros que são os registros administrativos, ou seja, a gente tem os registros que são feitos pela Secretaria de Segurança Públicas aqui do Brasil em cada um dos estados da federação. O que eles permitem? Eles permitem que nós tenhamos acesso ao que foi tipificado como crime e que foi oficialmente tratado como crime. Agora, doutor Juliano, os crimes de violência contra mulher, crianças e adolescentes tiveram alta em 2022, além dos casos de estupro, onde cerca de 88% das vítimas se identificavam pelo sexo feminino. O feminicídio também foi um dos crimes que tiveram aumento de registro, 6,1%. As estatísticas mostram que o Brasil é um lugar perigoso para as mulheres e os dados são muito diferentes de um estado para o outro? Sem dúvida, Celso. A gente está diante de um cenário em que o Brasil é um país muito perigoso para as mulheres e é bom que a gente acentue que o perigo, inclusive, não está tão distante. O perigo está próximo. A maioria dos casos de violência contra a mulher, inclusive, acontece no ambiente doméstico e é realizado por pessoas que são muito próximas do círculo familiar mais íntimo das mulheres e quando a gente está falando aí do caso dos estupros, infelizmente, das crianças e dos adolescentes. Sem dúvida, doutora. Na semana passada, num outro episódio aqui do podcast que tratava exclusivamente sobre a violência contra a mulher, eu disse a seguinte frase: a cada dia mais de uma mulher morre apenas por ser mulher. E toda essa violência muitas vezes ocorre, como a senhora ressaltou, dentro dos próprios lares, né? O feminicídio, por exemplo, é a última etapa de uma sequência de outros ataques. Em geral, ele começa como uma violência psicológica, uma violência moral, e aí vai evoluindo, não é? Sem dúvida, e muitas vezes a mulher é desacreditada.
precisa, né? Quando ela traz o relato da violência ou porque ela se vê muito envergonhada e sozinha para denunciar, ela acaba sendo refém, né? Dessas inações do próprio Estado com relação à defesa dos direitos da mulher. O anuário também divulgou a quantidade de medidas protetivas de urgência que foram solicitadas em 2022. Foram mais de 520 mil medidas distribuídas. Doutora, o combate à violência contra a mulher, ao feminicídio, ele precisa de políticas públicas abrangentes? Sem dúvida, precisa de políticas públicas abrangentes, precisa levar em conta o que está na legislação, mas também precisa levar em conta, Celso, algo que a gente precisa conversar sobre isso, que é o perfil, né, das mulheres que são as mulheres diretamente atingidas pela violência. A gente está falando de um perfil em que as mulheres atingidas são majoritariamente negras e jovens. Então, além dessa abrangência, né, de se levar em conta todo esse cenário violento para as mulheres no Brasil, precisa levar em conta que a população negra feminina está muito mais vulnerabilizada. Agora, por outro lado, doutora, muito se fala que o futuro do Brasil está nas mãos das crianças e dos adolescentes. Agora, será que estamos realmente protegendo essa infância? De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos os crimes contra crianças e adolescentes, com exceção de mortes violentas e intencionais, tiveram aumento em 2022. Existe uma explicação para esses dados alarmantes? É realmente uma situação que nos deixa a questão, né? Será que a gente está protegendo mesmo as nossas crianças, os nossos adolescentes? Porque esse dado com relação à violência sexual que atinge majoritariamente crianças e adolescentes, estou falando aí de que 6 em cada 10 crianças foram vítimas de estupro no ano de 2022, o que a gente está levando em conta? A gente está levando em conta que essas crianças e adolescentes estão tendo a sua proteção completamente devastada, né? As suas famílias não estão conseguindo proteger essas crianças. E esses números tendem a ser maiores porque as crianças encontram dificuldades de conseguir fazer denúncia. Em muitos casos também, os menores são vítimas de parentes. Aí o silêncio também é adotado por muitas famílias que não sabem como lidar com essa situação. Sem dúvida, a gente está diante de um crime que, além da sua violência, é uma violência simbólica, uma violência física, é algo de difícil denúncia, porque muitas vezes a criança ou adolescente que é vítima desse crime sequer sabe que foi vítima, né, de uma violência sexual, não entende que aquele beijo, aquele carinho é um carinho que não é um carinho que está dentro dos padrões, né, do que se espera aí para uma convivência harmoniosa, e as crianças dependem dessa mediação de um adulto para que essa denúncia chegue a um órgão oficial. Por isso, quando a gente está falando de criança e adolescente, é fundamental o papel das escolas. Então, os números tiveram um certo aumento agora também, porque muitos desses dados ficaram represados em função da pandemia. Com a pandemia, com as escolas fechadas, os professores e as professoras, que eram aqueles mediadores mais importantes para fazer chegar essa denúncia ao poder público, acabaram não tendo acesso a essas crianças. Agora, com a retomada mais ampla do convívio social, o que a gente tem? As denúncias que estavam aí no meio do caminho e mesmo que ficaram camufladas, né, por esse distanciamento social, estão chegando e estão sendo contabilizadas agora. Agora, doutora Juliana, a insegurança não é somente em casa, não, né? Os ataques às escolas têm despertado aí uma preocupação e insegurança entre pais, alunos e os profissionais da educação. Inclusive, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública dedicou aí um capítulo ao tema. Diante de todo o levantamento, o que é que vocês encontraram, doutora? Então, nós temos aí que a situação nas escolas também é algo que a gente precisa olhar com mais carinho, com mais cuidado, porque muitas vezes a gente consegue detectar pelo próprio comportamento daquela criança, daquele adolescente, algo que pode estar errado e que pode estar despertando ali algo que está fora da curva. Então, essas relações comunitárias, essas relações ali de maior proximidade, que fazem com que a gente pense segurança pública sobre um outro aspecto, uma segurança pública que não é só a segurança que é sinônimo de combate à violência, que se combate com mais violência, mas uma segurança pública comunitária, como um direito social, é a segurança pública que precisa aí ser internalizada, né, por todos nós, para que a gente possa, inclusive nesse ambiente mais propício, que é o ambiente escolar, conseguir combater todo tipo de violência. Ou seja, as diferentes formas de violência encontradas na sociedade também se manifestam dentro das escolas. Infelizmente, também se manifestam dentro das escolas. E também porque nós estamos muito reféns, né,
de um sentimento coletivo de medo, né? E um sentimento também de que muitas vezes as instituições oficiais, né, que podem dar respostas efetivas para essa violência não estão, embora disponíveis, não estão acessíveis, né? Doutora Juliana, o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra as 50 cidades mais violentas do Brasil. Agora, quais são as principais cidades e os critérios analisados? Os números que demonstram que algumas cidades brasileiras estão sendo até mais suscetíveis, né, a esses números da violência do que outras cidades do Brasil. O que dá para a gente dizer, voltando ao caso aí das mortes violentas intencionais, dá para dizer que alguns estados brasileiros são mais violentos, né? Embora a gente tenha tido uma redução das mortes violentas intencionais em 2,4%, o Amapá, a Bahia e também o Amazonas trouxeram aí os índices mais significativos, superando a média nacional de 23,4% por 100 mil habitantes das mortes violentas intencionais. Agora, doutor Juliano, o governo federal decretou aí novas regras para o uso de armas de fogo no país. E entre as principais novas medidas estão a redução do limite de armas a que podem ter acesso caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. E também vai migrar do Exército para a Polícia Federal a fiscalização dos equipamentos usados pela categoria CACs, como são chamados, né? Essas ações podem diminuir a violência no Brasil? Olha, sem dúvida, porque se a gente levar em conta que as mortes violentas intencionais, né, na sua maior parte das vezes, são perpetradas por autores usando armas de fogo, sem dúvida, né, a regulamentação mais severa e mais crítica, né, e responsável das armas de fogo pode impactar nesse número. Doutora, mudando um pouquinho o recorte dessa conversa, algo que também me chamou a atenção foram os crimes contra o patrimônio. O número de estelionatos no Brasil, por exemplo, mais que quadruplicou nos últimos 5 anos. Em 2022, foram registrados mais de 1 milhão de casos. É um aumento de 326% se comparado a 2018. O que explica essa tendência? Nós estamos diante aí de um novo cenário, né? O estelionato, inclusive, no anuário apareceu aí como crime da moda, né? Até porque, como a gente está lidando aí com um mundo mais digital, os roubos anteriormente, né, que apareciam aí no topo aí dos crimes como do patrimônio, acabaram se deslocando para os crimes de estelionato, porque as fraudes digitais acabam sendo movimentos criminosos mais vantajosos para as pessoas, enfim, que se aventuram no mundo do crime. E o que antes era simplesmente uma retirada de um bem de uma pessoa, agora pode impactar em todo o acesso aos dados mais sensíveis que aquele cidadão tem. Então, o estelionato acabou sendo aí um crime que, pelo momento em que a gente vive, esse momento mais digital, acaba sendo mais interessante para que ele seja mais majoritário entre as demais ocorrências policiais. Agora, doutora Juliana, cada capítulo do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública renderia aí um episódio do JR 15 Minutos. E esses dados são importantes para mostrar aí a realidade da nossa segurança, né? Um retrato da violência e da discriminação. Esse levantamento é importante para a avaliação de políticas públicas, não? Sem dúvida, porque o que o Fórum pretende com esses dados? É com a informação que a gente vai gerar transformação, não é? É sabendo o tamanho do problema que a gente pode direcionar a agenda pública, né? De políticas para que a gente possa, de fato, ir na raiz do problema. Porque senão a segurança pública é um tema de muitas paixões, né? Se a gente não olhar para os dados e de fato puder encarar o que está acontecendo na realidade brasileira, a gente pode muitas vezes se perder, né? Em discussões que são inférteis e, na verdade, vão levar a conta para o cidadão, né? Que acaba sendo desprotegido e não tem seus direitos garantidos. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a presença e as informações da pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Celso. Até uma próxima. E agradeço a participação do repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. Eu que agradeço, Celso. Eu acho muito importante a gente continuar trazendo essas discussões para que o brasileiro consiga refletir qual o futuro que a gente quer e o que as autoridades estão fazendo pelo nosso país.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.